Vamos continuar cultuando ao Senhor e agora ouvindo do Senhor, né? Uma palavra que nós cremos veio do Senhor para nós através do seu servo. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos pela vida do Paulo Júnior. Nós te louvamos e te agradecemos pelo que o Senhor tem feito em sua vida, em seu coração. Nós rogamos que nesse momento o Senhor use mais uma vez o teu servo, Deus, como boca tua, como vaso de honra para a tua obra. Que em nome de Jesus o Senhor continue falando aos nossos corações, ó Deus, que nós queremos beber da tua palavra. Estamos aqui. Espírito Santo, prepara cada coração como terra fértil para ouvir o que o Senhor tem a dizer e para frutificar nos outros dias. Em nome de Jesus te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém, gente. Boa noite. Graça e a paz do Senhor. Hoje eu estou um pouquinho nervoso, tá? Porque me escalaram para pregar depois da conferência. A expectativa está lá em cima, né? Poxa, que triste. Então a responsabilidade hoje está um pouquinho maior do que os outros dias, mas que o Senhor nos direcione. Amém? Essa é uma mensagem um pouquinho diferente da que eu costumo pregar também, então isso também vai influenciar um pouquinho. Mas uma vez eu assisti uma aula sobre sermão e o professor disse uma coisa que eu achei um absurdo, mas eu vou repetir o que ele disse. Ele disse assim: você deve pregar um sermão temático uma vez por ano na igreja, e quando você pregar você deve pedir perdão. Hoje eu vou pregar um sermão temático. Amém? Abre comigo essa Bíblia lá em Êxodo capítulo 5. Êxodo capítulo 5, versículo 1. Desde já, perdão. Êxodo capítulo 5. Eu quero ler o versículo 1 com os irmãos. Êxodo 5, versículo 1. Tem na NVI, por favor? Diz assim: depois disso, Moisés e Arão foram falar com o faraó e disseram: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: deixe o meu povo ir para celebrar-me uma festa no deserto. Deixe o meu povo ir para celebrar uma festa no deserto. Eu queria pensar um pouquinho sobre o deserto com os irmãos nessa noite. Sei que não é um tema muito agradável, mas eu queria pensar um pouquinho. O desejo de Deus, meus irmãos, sempre foi manter relacionamento com o homem. Ele criou o homem para manter relacionamento com Ele. Esse foi o propósito inicial e esse sempre vai ser o propósito. Sempre vai ser o nosso propósito. Manter relacionamento com Deus. O que acontece é que, infelizmente, a gente foge desse propósito, né? A gente foge de manter relacionamento com o Senhor. A gente coloca tudo na frente do Senhor e a gente vai colocando os nossos interesses, os nossos afazeres, tudo à frente desse relacionamento. Quando Deus está tirando o povo dele do Egito, Deus está dizendo assim: olha, eu quero voltar àquele propósito inicial, eu quero voltar a ter relacionamento com vocês, eu quero ter relacionamento com aqueles que são meu. Interessante porque agora Deus está dizendo assim: olha, vocês vêm para cá celebrar comigo, não mais no jardim. Agora vocês vão celebrar comigo em um deserto. Um lugar que não é muito propício para uma festa. Um lugar que não tem muitos atrativos. E olha só, Deus tira eles do Egito, um lugar próspero, um lugar muito abençoado, um lugar que tem comida, que tem fartura, um lugar que tem o rio Nilo como uma fonte para a agricultura. E aí Deus tira esse povo desse lugar e coloca eles em um deserto. Deus faz isso em um lugar que não tem comida, em um lugar que não tem água,
em um lugar que agora vocês vão aprender a me celebrar no deserto. E aí, a gente precisa virar uma chave aqui, porque a gente tem a mentalidade de que o deserto é um lugar difícil, não deixa de ser. O deserto é um lugar que a gente não quer ficar, né? O deserto é um lugar que a gente quer sair, é um lugar de dificuldade. Mas Deus está dizendo assim, olha, eu vou colocar vocês lá para vocês me celebrarem lá no deserto. E aí, meus irmãos, Deus volta ao seu plano, ou continua o seu plano de voltar e dizer assim, olha, eu quero ter relacionamento com vocês, mas eu quero ter relacionamento com vocês no deserto. No deserto, eu quero me revelar a vocês. A primeira coisa que eu aprendo sobre o deserto é que o deserto é um lugar de presença de Deus, é um lugar de propósito de Deus. Volta comigo alguns capítulos aí da sua Bíblia para Êxodo capítulo 3, versículo 1. Êxodo 3, versículo 1. Volta comigo um pouquinho. Todo mundo conhece essa passagem. Moisés está o quê? Pastoreando o rebanho do seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado da onde? Do deserto. E chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o que acontece? Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio da sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, esta não era consumida pelo fogo. Aí, olha só o seguinte: o deserto não é só um lugar de provação. O deserto é um lugar onde Deus escolheu se revelar para Moisés de maneira única. Alguém aqui já viu uma sarça pegando fogo e ela não se consumia? Alguém já viu isso? Ninguém, né? Eu também não. Mas Moisés viu. E Deus está escolhendo se revelar a Moisés de uma maneira única e transformadora. Moisés fica abismado com aquela cena. Moisés fica chocado com aquela cena. E aí, meus irmãos, é no deserto que a gente pode experimentar experiências com Deus profundas. Moisés está experimentando no deserto uma experiência profunda com Deus. Mas olha só outra coisa, é um dia comum na vida de Moisés. Moisés não saiu de casa dizendo assim, olha, eu vou me encontrar com o Senhor hoje. Moisés não tinha um culto preparado, não tinha uma luz, não tinha um projetor, era um dia normal. Deus quer se revelar a nós nos dias ordinários, nos dias comuns, nos dias que a gente pega o nosso carrinho e vai para o emprego, nos dias que a gente pega o nosso transporte coletivo e vai trabalhar e vai fazer qualquer coisa. É nesses dias que Deus ama se revelar a nós, em dias comuns. Em dias comuns, o Deus que é transcendente se revelou de maneira pessoal e única para uma pessoa, para um homem. E aí ele está dizendo assim, olha, vem para cá e eu quero me revelar a vocês. Aí olha só o versículo 6. Eu disse que ia pregar temática, mas eu não consigo fugir, né? Olha só o versículo 6, está dizendo assim, olha, o Senhor fala a eles assim, olha, eu sou o Deus do seu pai. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Deus está dizendo o que para Moisés? Moisés, eu não esqueci da minha aliança. Eu não esqueci da aliança que eu fiz com o meu povo. Eu não esqueci da minha aliança que eu fiz com você. Aí, qual é a resposta de Moisés? Porque isso é uma temática de todo o livro de Êxodo. Ninguém pode se aproximar de Deus da mesma maneira. A resposta de Moisés é, deixa eu tirar as sandálias, que eu estou num lugar santo. Ou seja, Moisés está experimentando não se aproximar de Deus de uma maneira igual a que eles fazem com outras coisas, mas Moisés está escolhendo se aproximar de Deus de uma maneira transformadora. Por quê? Porque Deus tem o poder de transformar lugares comuns em lugares extraordinários. Deus tem o poder de transformar a sua viagem da sua casa para o seu trabalho em um culto. Deus tem o poder de transformar o transporte coletivo que você está pegando, indo até o seu trabalho, em um verdadeiro espetáculo da sua glória. Deus tem esse poder.
E só Deus tem esse poder. Meus irmãos, Deus quer se revelar a nós em dias comuns, mesmo que esse lugar seja um deserto. Mesmo que esse lugar seja um deserto. Isso ocorre aonde? No Monte Horebe, o monte de Deus. Pula para o capítulo 19, versículo 1. Aí o texto vai dizer assim, olha: se completaram o quê? 3 meses que os israelitas haviam saído do deserto. Eles chegaram no deserto do Sinai. O mesmo monte, Moisés está lá, e o povo está lá agora, escolhendo, Deus se revelando a esse povo. Por quê? Porque o propósito de Deus sempre foi fazer desse povo uma nação santa. Esse foi sempre o desígnio de Deus. E Deus não escolheu o deserto apenas para tratar o caráter do povo. Deus escolheu o deserto para se revelar a esse povo e para dar destino a esse povo. Deus usou o deserto para transformar a mentalidade de Israel. Eles eram escravos no Egito. Agora eu quero mudar a mente de vocês. Agora eu quero fazer de vocês uma nação de sacerdotes, uma nação sacerdotal, uma nação capaz de refletir a minha glória. Ou seja, de escravos agora a sacerdotes. É muito parecido com o que Cristo faz conosco, né? De escravos do pecado a filhos de Deus. Essa é a revelação de Deus. Aí, olha só o versículo 19, o versículo 3. Capítulo 19, versículo 3. Aí ele vai dizer assim, ó: diga o seguinte aos descendentes de Jacó e declare aos israelitas: vocês viram o que fiz ao Egito, e como transportei sobre as asas de águia e os trouxe para junto de mim. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o quê? O meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Deus não está tirando o povo para dar uma terra para eles. Deus está tirando o povo porque sempre foi o plano dele ter relacionamento com esse povo. Sempre foi. E aí Deus está dizendo assim, o povo deve estar pensando assim: nossa, ele está tirando a gente aqui do Egito e está levando a gente pelo deserto para uma terra que emana leite de mel. Oh bênção, oh glória. Mas não, Deus está dizendo assim: olha, o meu plano sempre foi fazer de vocês uma nação de sacerdotes. Sempre foi fazer de vocês uma nação santa. O que eu aprendo com isso, meus irmãos? Deus tem promessas para nós, sim ou não? Amém? Mas antes das promessas, Ele quer fazer de nós uma nação de sacerdotes. Antes de qualquer coisa que o Senhor possa nos dar, Ele quer fazer de nós um povo santo. Nós precisamos ser uma geração, meus irmãos, que está muito preocupada com ser um lugar para a presença de Deus, mais do que conquistar uma promessa, mais do que conquistar uma terra. Meus irmãos, o Senhor já reservou para nós o céu de glória. É lá que nós vamos habitar com Ele. Mas antes disso, Ele quer fazer de nós aqui mesmo, nessa terra aqui caída, Ele quer fazer de nós uma nação de sacerdotes, uma nação que emana, uma nação que reflete a sua glória. O deserto está ensinando para o povo obediência. O deserto está ensinando para o povo dependência. O deserto está ensinando para o povo comunhão. Segunda coisa sobre o deserto. O deserto também é um lugar de preparação. Às vezes o Senhor te conduz a um deserto e você fica meio paralisado, né? Você fica sem saber muito o que fazer, porque você está passando por um tempo difícil, por um tempo de deserto. Mas na pedagogia de Deus, o deserto é um lugar de preparação. É um lugar onde você é moldado. É um lugar onde você é formado. É um lugar onde você é forjado. É um lugar onde Ele conduz você, porque Ele quer não derramar bênção sobre você, mas Ele quer estabelecer uma aliança com você.
As bênçãos vêm, mas as bênçãos vêm em decorrência da aliança. Ele derrama a bênção sobre você, mas primeiro Ele quer fazer a aliança com você. É assim que o Senhor está fazendo com a igreja dele. Ele está preparando, vocês já ouviram isso o final de semana inteiro. Ele está preparando uma noiva, e uma noiva que seja uma companhia eterna. E aí, meus amigos, eu posso dizer para você que o deserto hoje talvez seja essa terra aqui. Porque, querendo ou não, nós somos estrangeiros nela. Querendo ou não, nós somos peregrinos dela. E 1 de Pedro vai dizer que vocês devem se abster dos desejos carnais que guerreiam contra a alma de vocês. Por quê? Porque vocês são peregrinos nessa terra. Meus irmãos, às vezes a gente pensa que o deserto é apenas uma estação. Mas da próxima vez que eu for pregar, essa é uma mensagem em 2 partes, eu vou pregar sobre um homem que escolheu viver no deserto. Aí é um pouco mais complexo. Ele simplesmente não está passando por uma estação de deserto, mas ele simplesmente tinha a opção de viver em um lugar e escolheu viver no deserto. E aí, quando ele tem a visão do Cristo no deserto, ele diz assim: olha, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós estamos passando por um deserto, ou nós estamos vivendo um deserto, mas a grande pergunta é: será se nós escolheríamos viver no deserto? Será se seria uma escolha nossa viver nesse lugar? Viver em um lugar que às vezes não tem tantas coisas, que não tem tanta fartura. Mas aí, meus amigos, a Bíblia sempre nos lembra que há uma herança prometida para nós. Há uma terra prometida para nós. Há uma terra muito melhor do que a Canaã. Há uma terra celestial, há uma morada celestial. E é essa morada que Abraão consegue enxergar com os olhos da fé. Ele não está procurando uma terra, ele está procurando uma terra celestial, uma mansão celestial. Às vezes a gente vem para o culto atrás de uma experiência. E meus amigos, eu quero frustrar você um pouco hoje, porque talvez não tenha nada de experimental aqui. Talvez o experimental seja amanhã. Talvez o experimento seja amanhã no seu trabalho. Amanhã, quando você lidar com o seu chefe chato. E aí você vai dizer assim: nossa, que deserto. Nossa, eu estou passando por isso. Deus não falou com Moisés, meus irmãos, por uma simples experiência. Não foi fogo pelo fogo, não foi nada disso. Deus falou com Moisés através de um fogo que não se queimava, que não se apagava, através de um arbusto que não se corroía com o fogo. Deus está mostrando que no deserto nós estamos precisando de um fogo sustentável, de algo que eu chamaria de zelo pela presença de Deus. Por quê? Porque o foco de Deus sempre foi relacionamento antes da tarefa. Deus não está levando o povo para o deserto para punir eles. Deus está levando o povo para o deserto para dizer assim, fazer uma pergunta para eles: eu sou suficiente para vocês? Essa é a pergunta de Deus para o povo. E aí Jeremias vai dizer assim: eu me lembro de sua fidelidade quando você era jovem. Como noiva você me amava e me seguia pelo deserto, por uma terra não semeada. O deserto está mostrando o padrão de Deus. Qual é o padrão de Deus? Intimidade e aliança. Antes de qualquer ministério, antes de qualquer impacto, eu preciso de intimidade e aliança com o Senhor. Deus poderia simplesmente conduzi-los para a terra prometida, não poderia? Deus é suficientemente poderoso para isso. Deus tinha aberto o mar, capítulos anteriores, e Deus poderia simplesmente conduzi-los, mas Deus escolheu conduzi-los por uma jornada mais longa. Meus irmãos, vocês conhecem a história talvez até melhor do que eu. Tem muita gente aqui que tem o dobro da minha idade. Mas meus irmãos, o deserto não é só um lugar de preparação, mas o deserto também é um lugar onde eu vou a Deus com a face descoberta. Moisés desce do monte,
E aí, meus irmãos, Moisés desce com o rosto coberto. E aí, quando a glória de Deus se vai, Moisés continua com o rosto coberto. Moisés está tentando fabricar algo. E, meus irmãos, no deserto é o lugar onde eu não fabrico as coisas. O deserto é um lugar onde eu vou a Ele com minha face desnuda. Eu vou a Ele de verdade. Eu vou a Ele sabendo quem eu sou. Eu vou a Ele sem véu, sem nada. Por quê? Porque lá em 2 Coríntios, Paulo falando sobre esse episódio, Paulo vai dizer assim, olha: e todos nós com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, e estamos sendo transformados com glória cada vez maior. Nós precisamos nos achegar ao Senhor com o rosto descoberto. A pergunta é: você está pronto para viver no deserto? Você está pronto para passar alguns bons anos no deserto? O povo passou 40 anos no deserto, mas o povo não estava pronto para viver no deserto. Terceira coisa sobre o deserto é que o deserto é um lugar de expectativas frustradas. Pula comigo para Êxodo 19, versículo 16. Êxodo 19, versículo 16. Deus está se revelando para o povo. E aí Deus está dizendo assim: olha, agora eu vou mostrar a minha glória para vocês. Aí diz assim o texto: ao amanhecer do terceiro dia, houve o quê? Trovões e raios. Uma densa nuvem cobriu o monte, e uma trombeta ressoou fortemente. Todos no acampamento, o quê? Tremeram de medo. Moisés levou o povo para fora do acampamento para encontrar-se com Deus. Eles ficaram ao pé do monte. O monte Sinai estava coberto de fumaça, pois o Senhor tinha descido sobre ele em chamas de fogo. Dele subia fumaça como que de uma fornalha. Todo o monte tremia violentamente, e o som da trombeta era cada vez mais forte. Então Moisés falou, e a voz de Deus lhe respondeu. O que está acontecendo? O povo está aterrorizado pela presença de Deus. Peraí, Moisés, foi esse Deus que agora está no cume do monte, o monte está pegando fogo, tem raio, tem tudo acontecendo no monte. Foi esse Deus que tirou a gente do Egito, e é esse Deus que tu quer que a gente mantenha relacionamento com Ele? Peraí, esse Deus, Moisés, é um Deus meio perigoso, né? Que se eu me aproximar muito dele, eu posso ser consumido por ele. E aí, meus irmãos, havia um costume antigo. Qual era o costume antigo que havia na época? É que o povo associava a grandeza da nação aos seus deuses. Ou seja, o Deus de Israel é um Deus forte, é um Deus poderoso. E aí a nação de Israel pensou o quê? Poxa, nós seremos uma nação grandiosa, nós seremos uma nação próspera. Afinal de contas, o meu Deus é muito superior ao Deus do Egito. O meu Deus me tirou do Egito. E aí Israel está valorizando mais ser um povo próspero do que ser um povo da aliança. Israel está valorizando mais a chegada na terra do que ser um povo de relacionamento com Deus. Meus irmãos, Deus quer nos levar ao deserto para se mostrar a nós com expectativas frustradas. Eu tenho uma expectativa. E aí, meus irmãos, muitas das vezes a gente começa a perceber ao longo da leitura que a intenção de Deus nunca foi se revelar a eles de tal forma que eles tivessem medo, mas a intenção de Deus foi sempre mostrar a eles que eles precisavam ser dependentes do Senhor. Deus talvez não queira te dar um ministério próspero, talvez Deus não queira te levar para as nações, não quer fazer você o seu nome conhecido entre as nações, mas Ele quer com certeza fazer de você uma propriedade exclusiva dele, um povo particular dele.
Deus quer tomar o seu coração a fim de fazer de você um sacerdote dele. É exatamente por isso que a Bíblia vai dizer assim, olha, ele tem ciúmes de você. Ele tem ciúme, ele não quer dividir você com ninguém. Interessante porque quando ele organiza o povo no deserto, ele vai organizar o povo ao redor da onde? Da tenda do encontro. Números capítulo 2 vai falar sobre isso. Ele vai organizar o povo ao redor da tenda do encontro. Ou seja, é uma declaração visual do que ele quer fazer. Ele está dizendo assim, olha, eu quero que vocês vivam ao redor da minha presença. Eu quero que vocês vivam sobre a minha presença. Eu quero que a minha presença esteja no meio de vocês. Meus irmãos, é isso que o Senhor quer fazer conosco nos últimos dias. Porque Ele vai dizer assim, 1 Tessalonicenses 4,17, Ele vai dizer que nós estaremos com Ele para sempre. Apocalipse 22, Ele vai dizer que o trono de Deus estará na cidade, e Ele será o nosso sol. Ele quer viver no nosso meio. O Deus que nem o céu dos céus podem conter, quer habitar no nosso meio. Quer viver para que nós possamos desfrutar da sua presença. Mas o que acontece com o povo de Israel? Pula para o capítulo 32. O povo está vendo, Moisés demora demais descer do monte. Aí eu vou juntar o quê? Arão. E vou dizer assim, ó, venha, faça para nós deuses que nos conduzam, pois a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Como é que pode o povo sair tão rápido de um temor pela presença para uma idolatria aos pés do monte? Sabe por quê? Porque eles tinham uma expectativa frustrada. A expectativa deles estava em uma coisa: eles estavam mais interessados no destino, eles estavam mais interessados em Canaã, eles estavam mais interessados em desfrutar da terra que manava leite e mel, do que da aliança. E meus irmãos, isso acontece conosco. Todas as vezes que Deus não faz o que eu quero, todas as vezes que Deus não reage da forma como eu espero, eu abandono esse Deus e começo a viver segundo os meus próprios desejos. É assim que nasce a idolatria. Há a idolatria das imagens, mas há uma idolatria muito mais sutil do que você adorar uma imagem. Há uma idolatria que nasce de uma expectativa que eu tinha de Deus e que não foi atendida, e por isso agora eu preciso satisfazer a minha expectativa, e agora, por tentar satisfazer a minha expectativa, eu crio um ídolo. Às vezes esse ídolo pode ser você mesmo, pode ser eu mesmo. O Deus do céu não fez como eu queria, agora eu vou procurar alguém que me conduza para o deserto. O povo está no deserto, Moisés está demorando muito a descer. Agora eu preciso de alguém que me conduza nesse deserto. Eu preciso de alguém que me conduza nesse deserto. Às vezes, meus irmãos, nós estamos com os olhos tão fixos em coisas dessa terra, que a gente acaba por perder o melhor, que é ter o Senhor no nosso meio, que é ter a presença do Senhor no nosso meio. Último ponto, para a gente encerrar. O deserto também é um lugar de remover as distrações. Um dos propósitos de Deus para conduzir o povo para o deserto é porque o deserto não tem absolutamente nada, é só areia. Lá não tem distração alguma. E aí, meus irmãos, o que o deserto revela? O deserto revela que o coração do povo ainda está onde? No Egito. O povo ainda coloca a segurança dele nos ídolos. O povo ainda coloca a segurança dele não no Deus que os tirou do Egito, mas em um bezerro. Há uma distração
dos nossos tempos, chamada aprovação de homens. Já ouviu falar nessa distração? Já ouviu falar nisso? Às vezes, a gente é tão dependente de ser aprovado por pessoas, que a gente deixa de ser aprovado por Deus. Às vezes a gente é tão dependente de receber um elogio de uma pessoa, que a gente deixa de fazer as coisas para agradar o Senhor e começa a fazer as coisas para agradar os outros. Isso se chama aprovação. E aí, meus irmãos, se você está passando por um deserto, se você está vivendo essa fase do deserto, Deus quer colocar você nesse lugar para expor as suas distrações, para dizer assim: tá vendo, Breno, como as coisas dessa terra distraem tanto você? Tá vendo como você busca tantas outras coisas e você esqueceu simplesmente de que a minha presença te basta? E aí, meus irmãos, o deserto é esse lugar de troca de mentalidade. Eu mudo a minha mente. Por quê? Porque agora as minhas distrações são removidas, para que eu experimente a plenitude do Senhor, para que eu experimente a plenitude de Deus. Ainda no capítulo 34, lá no versículo 14, Deus vai dizer assim, ó: nunca adorem nenhum outro Deus, porque o Senhor, cujo nome é zeloso, é de fato Deus zeloso. O zelo de Deus, meus irmãos, é uma descrição bíblica do amor dele. O zelo de Deus é uma demonstração do amor dele. E, meus amigos, ele não hesitou em nenhum momento destruir todas as distrações do povo de Israel. E eu sinto muito te dizer que ele não vai hesitar em nenhum momento em destruir qualquer distração sua, para que a glória dele se manifeste em você. Meus amigos, não há nada que possa competir com um Deus zeloso, com um Deus amoroso, com um Deus que quer você, com um Deus que tem ciúme de você. Ele quer a sua vida mais do que qualquer atividade. Ele quer a sua vida mais do que qualquer outra coisa. Ele quer você por completo. Para a gente encerrar, por muitas vezes Israel desejou voltar para o Egito. Quando as coisas apertavam um pouquinho mais, eles diziam assim: vamos voltar para o Egito, gente, lá estava bem melhor, vamos voltar. E aí, meus irmãos, o projeto de Deus qual é, que a gente leu? Venham para cá para o deserto, eu quero celebrar uma festa com vocês. Venham para cá, para uma terra estéril, para uma terra que não dá nada. Por quê? Porque foi assim que eu gerei vocês. Como foi que o povo foi gerado? Através de um ventre estéril. Qual era o ventre estéril? O ventre de Sara. O ventre dela não era estéril? E o povo não nasceu dessa descendência? E, meus amigos, Deus está dizendo assim para vocês: olha, eu quero fazer daqui, dessa terra estéril, um povo de exclusividade, um povo para mim, um povo meu. Meus amigos, qual é o seu deserto? É um lugar bem difícil? É um lugar que você não vê saída? E aí, olha só, todo o povo, toda aquela geração que está no deserto, entra ou não na terra? Só entra 2. Ou seja, Deus está dizendo assim: olha, nunca foi sobre uma terra, sempre foi sobre uma nação. Eu queria formar uma nação de sacerdotes para mim, mas vocês tiveram tanto medo de se aproximar de mim, que vocês pediram para Moisés ir no lugar de vocês. E agora, a culpa de Moisés está caindo sobre vocês. O erro de Moisés está caindo sobre vocês. Vocês nunca confiaram em mim, vocês nunca me quiseram. E aí, eu sinto assim que o Senhor, desde o começo do ano, está nos direcionando assim para um lugar, meus irmãos, que Deus quer colocar a realidade dos céus dentro de nós.
Deus quer formar de nós um povo que não carrega uma placa. É a placa da Igreja Batista Esperança e Vida. Não. É a noiva de Cristo. É a noiva dele. Porque lá no céu não vai ter uma placa da IBEV, muito menos uma placa da Assembleia. Eu ia fazer uma piada ruim com a Assembleia de Deus. Pena que está gravando, meu Deus, não posso fazer isso. Mas não vai ter uma placa de outra igreja. Lá vai ter uma noiva separada, uma noiva forjada, uma noiva moldada, uma noiva de vestes limpas, de vestes brancas. Meus irmãos, tem muita gente amando mais as mãos do Senhor do que os pés, do que a face do Senhor. Tem muita gente querendo as bênçãos das suas mãos e pouca gente amando a face dele. Meus amigos, se você está num deserto, não te entristeça, porque foi o Senhor que te conduziu para lá. Oséias vai dizer assim, portanto agora eu vou atraí-la, eu vou levá-la para um deserto e eu vou falar com ela com carinho. É igual a música, diz assim: você me leva para o deserto para falar o quê? De amor. Você me conduz para esse lugar, para ter relacionamento comigo. Aí eu lembro muito de Mateus, acho que o pastor Ivo pregou outro dia aqui sobre isso. Jesus foi conduzido para o deserto pelo quem? Pelo Espírito. Meus amigos, o diabo não quer te colocar no deserto. O diabo quer te colocar, sabe aonde? Nos lugares altos. O diabo quer te colocar nos lugares para que você seja adorado, para que você seja cultuado. Quem te conduz para o deserto é o próprio Deus, porque é lá que você é forjado, é lá que você é moldado, é lá que você é refinado pelo fogo do Senhor. Se o Senhor te conduziu para o deserto, alegre-se, celebre uma festa, vamos lá. Hoje é o dia de celebrar uma festa no deserto. Mas Paulo, está doendo tanto o deserto. Mas o Senhor quer te trazer para o deserto para celebrar uma festa com você. Fique de pé no seu lugar e eu quero orar por você. Não vou pedir para que você venha aqui na frente não, mas você e Deus, você sabe que o Senhor está te levando para esse lugar. E eu preguei essa mensagem aqui há muito tempo atrás, em um culto de jovens. Nessa época, eu estava vivendo uma das melhores fases da minha vida. Hoje, agora, quando eu estou pregando essa mensagem, ela é muito mais forte para mim, porque agora eu sinto que eu estou num deserto. Agora eu sinto. E aí eu disse assim: Senhor, quando eu estava procurando uma mensagem para eu pregar, e aí eu lutei muito assim para não pregar isso aqui. Primeiro porque é uma mensagem temática, não é muito o meu favorito. Mas eu disse: meu Deus, por quê? E aí o Senhor falou no meu coração muito assim: tem pessoas também passando por desertos, muita gente passando por desertos. E essa palavra pode vir como um bálsamo para o coração do meu povo. Não é sobre você, Paulo, é sobre as pessoas, é sobre o meu povo. Eu disse: tá bom, Senhor, tá bom, vamos, é melhor obedecer do que sacrificar. Eu estava lendo isso outro dia, no meu devocional. E aí eu quero só orar por você. Se você está passando por essa situação, não é o poder da minha oração, não tem nada a ver com isso, é o próprio Deus operando algo em você pelo seu Espírito. Se você está passando por esse tempo de deserto, eu quero orar por você, dizer: Pai, Tu sabes todas as coisas, Tu conheces o nosso deitar, o nosso levantar, Tu conheces o nosso interior mais do que nós mesmos. E às vezes o Senhor não nos explica muitas coisas, o Senhor só nos conduz para um lugar e não nos diz uma direção. O Senhor não nos dá um caminho, e às vezes a gente se sente tão perdido, Senhor. Mas nós queremos confiar na Tua fidelidade.
apesar de não saber o caminho, apesar de muitas vezes não saber como chegar a algum lugar, nós acreditamos que é o Senhor, pela sua soberana mão, que está nos conduzindo. Espírito de Deus, eu oro agora pela vida dos meus irmãos que possam estar passando por desertos, possam estar passando por situações adversas, situações que talvez eles mesmos não queriam passar. Mas meu Pai, ensina-nos a te celebrar também no deserto. Ensina-nos a te celebrar quando as coisas não vão bem. Ensina-nos a te celebrar, ó Deus, quando tudo parece contrário. Ensina-nos, Deus, a te amar no deserto. Deus, nós não queremos construir ídolos para nós mesmos. Nós queremos amar o Deus de Israel, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o nosso Deus. Senhor, ensina-nos a estabelecer uma aliança contigo. Nós queremos sair dessa noite, nesse lugar, afirmando que nós somos teu, nós somos raça eleita, nós somos sacerdócio real, nós somos nação santa, nós somos povo de exclusividade do Senhor. Remove as distrações do nosso meio, remove aquilo que me impede de te alcançar cada vez mais, Senhor. Deus, nós queremos te encontrar no dia comum, nós queremos te encontrar no dia comum. Eu amo os extraordinários, mas o dia comum é o dia que nós queremos te encontrar. Jesus, ensina-nos a te amar cada vez mais. Ensina-nos a te amar cada vez mais. Aleluia.